Galera, o Susanoo é um dos maiores poderes da obra de Naruto, simplesmente um Megazord de chakra gigantesco, e existe vários usuários de Susanoo, um mais forte do que o outro, e é isso que a gente vai ver aqui hoje, os Susanoos mais fortes da obra de Naruto. Mas antes, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse para vocês. Mas antes de falar de quais são os Susanoos mais poderosos, vamos falar aqui de como é possível acessar o Susanoo. Basicamente, você precisa ser um Uchiha ou não, como Kakashi, mas basicamente, segundo o Sasuke, você precisa despertar o Mangekyou Sharingan em ambos os olhos para ter o Susanoo. É por isso que o Obito nunca despertou o Susanoo, porque ele não tinha em ambos os olhos, só na quarta guerra ninja no finalzinho, mas não acabou usando. Despertar um Genjutsu ou até mesmo uma habilidade única e o Amaterasu. Aí sim você vai ter o terceiro poder, que é o Susanoo. E o Susanoo tem três formas. A primeira é um esqueleto, a segunda começa a ter mais pele e mais desenvolvimento, e a terceira forma é um Susanoo meio que completo, que varia de usuário para usuário, e também alguns deles acabaram despertando o Susanoo perfeito, e foram muitos poucos na obra que teve esse feito. Então, explicado de como funciona o Susanoo e as suas formas e de como desperta, então, e vamos começar essa lista aqui com o Susanoo do Shisui, que só apareceu infelizmente em Naruto Storm Revolution e também em fillers de Naruto. Então, se você não quiser levar em consideração esse Susanoo, pode levar, porque ele só apareceu em fillers e também em jogos de Naruto, e a sua primeira aparição foi Naruto Storm Revolution, e também aparecem outros Susanoos dele. Vamos começar aqui com a sua forma base, que a sua cor é verde, e quando o Shisui utilizou esse Susanoo foi contra o Danzo. Ele acabou perdendo um dos seus olhos pro Danzo, tinha usado o Izanagi, e tava muita desvantagem, já que estava enfrentando Anbu e o próprio Danzo. Então o Shisui, sem saída, ele acabou utilizando o seu Susanoo, provavelmente foi na terceira forma, então não dá pra saber qual as duas primeiras formas dele, mas tem uma broca gigantesca e também consegue lançar espinhos de chakras extremamente poderosos. Só que, como eu disse, só tem essa citação no jogo de Naruto Storm Revolution e também nos outros Narutos Storms. Então, infelizmente, a gente não tem tantas informações sobre esse Susanoo. E para ter uma noção, tem até mesmo o Shisui com o Susanoo perfeito, mas não é canônico. Foi criado pelo Kishimoto justamente para Naruto Storm 4. Então, não dá para cravar aqui que ele tem um Susanoo perfeito. Pois é, tudo filler, mas merece estar aqui nesta lista. E um outro Susanoo que é bastante poderoso, tem um ataque e a defesa perfeita, é o Susanoo do Itachi. Também tem três formas, a primeira forma é de esqueleto, a segunda começa a ter mais pele, e a terceira forma é muito insana, onde aparece simplesmente a espada Totsuka e também o seu escudo Yata. Tem um ataque de chakra também, de energia de chakra, mas não é tão importante igual a espada Totsuka, que simplesmente o que ela cortar vai acabar selando. Um ataque extremamente poderoso. E também com a combinação com a defesa perfeita, que é o seu escudo Yata, que basicamente consegue refletir qualquer tipo de ataque. Esse Susanoo Itachi é muito versátil no quesito de ataque e também no quesito de defesa. E também em Naruto Storm 4 tem a sua versão do Susanoo perfeito, que não tem escudo Yata, mas tem a espada Totsuka. Lembrando que é só do jogo, o Kishimoto só criou esse design do Susanoo perfeito do Itachi e do Shisui exclusivamente para Naruto Storm 4. Mas é claro que o Susanoo padrão do Itachi é extremamente poderoso e merece sim estar nesta lista. Mas nós temos também agora o Susanoo do Madara, que é basicamente, a gente só viu sua terceira forma, a gente não viu nem a primeira nem a segunda forma do Susanoo dele, mas nós vimos a sua terceira forma, que é basicamente o Susanoo azul e também com 4 braços. E com esse Susanoo, Madara conseguiu simplesmente puxar 2 meteoros. E cada um dos braços desse Susanoo dele também tem espadas de chakra extremamente poderosas. Só que diferente do Shisui e do Itachi, Madara sim, canonicamente tem o seu Susanoo perfeito e basicamente é extremamente poderoso, gigantesco. E para ter uma noção, quando o Madara pegou esse Susanoo e tirou somente a espada, partiu
várias montanhas ao meio, somente tirando a espada da bainha. Então esse Susanoo do Madara é extremamente poderoso, é muito insano, mas na minha visão acaba perdendo para esse Susanoo aqui, que é do Sasuke Uchiha, que diferente do Madara, do Itachi, do Shisui, tem habilidades únicas também. Como assim? O Susanoo, a primeira forma do Susanoo do Sasuke é um esqueleto gigantesco. Na segunda forma, começa a ter mais peles, mas apresenta características diferentes. Um escudo com arco e flecha. Só que não é só arco e flecha normais. Quando o Sasuke tinha o seu Mangekyo Sharingan, o arco e flecha realmente é só de chakra. Mas a partir do momento que ele começa a despertar o Mangekyo Sharingan Eterno, isso acaba mudando. Ele começa a utilizar flechas de Amaterasu, extremamente roubado e muito poderoso. Mas tem um detalhe: quando ele acaba despertando o seu Rinnegan, ele fica extremamente poderoso e também consegue despertar o Susanoo perfeito, que consegue utilizar Chidori, até mesmo Jutsu Bola de Fogo. Fora que também, se for para apelar, ele tem o seu Susanoo mais poderoso da obra. Com exceção do Hagoromo, pra mim o Susanoo de Biju é extremamente poderoso, é muito insano, porque basicamente tem uns 9 chakras, 9 bijus dentro desse Susanoo, formando meio que um receptáculo para todo esse chakra. Então pra mim, esse é o Susanoo mais poderoso. Mas o Sasuke só acabou utilizando isso uma única vez lá no final da quarta Guerra Ninja contra o Naruto. E só pode acessar esse Susanoo com o chakra das bijus. Sem isso, só tem o Susanoo, entre aspas, perfeito, normal. Então vamos agora pro Kakashi Hatake. Ele, lá no finalzinho da quarta Guerra Ninja, recebeu novamente o Mangekyo Sharingan do Obito. Só que dessa vez, não só foi um olho, mas sim os 2 olhos dele. Acabou simplesmente indo pro Kakashi. E ali naquele exato momento, ele conseguiu despertar o Susanoo perfeito, que na minha visão, se não for contar, obviamente, o Susanoo do Hagoromo e também o Susanoo de Biju do Sasuke, é o mais poderoso e o mais versátil. Como assim? Imagina um Susanoo perfeito que ele inteiro tem um acesso a Kamui. Então qualquer tipo de ataque vai passar esse Susanoo, igual aconteceu com o ataque da Kaguya. Tá bom? Tá achando pouco? Esse Susanoo também tem shurikens de Kamui, e que simplesmente se encostar você, todo o seu corpo vai pra Kamui e você pode acabar morrendo. Um ataque quase impossível de se defender. Tá bom? Tá achando pouco? E quando o Kakashi conseguiu de novo os poderes do Mangekyo Sharingan do Obito, ele teve o poder, o acesso ao Haikirin de Kamui. Então pra mim, o Susanoo do Kakashi é o mais versátil e tem mais habilidade e o mais poderoso. Obviamente, de novo, se não contar o Susanoo de Biju e também o Susanoo dele aqui, o Hagoromo. Porque o Susanoo do Hagoromo é o mais poderoso na minha visão. Obviamente, ele é o Rikudo Sennin, o ninja mais poderoso de toda a era de Naruto. Obviamente, se não contar o Shibai e os outros Otsukis, tudo bem. Mas em quesito de Susanoo, ele é o mais poderoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque basicamente ele tinha o tamanho das 10 caudas. Tinha também 2 espadas extremamente poderosas. E simplesmente quando as 10 caudas, juntamente com a Kaguya, atingiu uma Bijudama nesse Susanoo, ele partiu essa Bijudama das 10 caudas. Nem mesmo Naruto, Sasuke e o Kakashi conseguiam impedir uma Bijudama das 10 caudas. Era extremamente poderoso. Mas simplesmente com a espada do Susanoo perfeito do Hagoromo, ele pôde acabar com essa Bijudama. E só por ser o próprio Hagoromo, progenitor, entre aspas, do todo chakra do Ninshu, ele realmente merece ser o primeiro nessa lista. Só que infelizmente esse Susanoo perfeito dele só apareceu em um filler de Naruto, então não pode ser considerado canônico, infelizmente. Mas se considerar, ele sim é o Susanoo mais poderoso, justamente por ser o Susanoo do Hagoromo. E também tem o Susanoo do Indra, só que também entra no mesmo quesito. Só apareceu em filler e parece bastante com o Susanoo perfeito do Sasuke. Então infelizmente não dá pra considerar que o Susanoo dele é poderoso ou mais fraco do Sasuke, tá ligado? Fora que também apareceu somente em fillers. E aí, você curtiu essa lista e quer ver mais como essa? Deixa aqui embaixo nos comentários.
que você achou, quer ver mais como essa, deixe o seu like e também se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vamos trazer mais conteúdos como esse pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!